Bom dia a todos, aqui é o professor Sérgio e nós vamos agora para a nossa aula 2, continuando o nosso conteúdo de matrizes. E a nossa previsão da aula de hoje é falar de igualdade de matrizes e começar a falar de operações sobre matrizes. A princípio, soma, a diferença de matrizes e a multiplicação por escalar. Esse conteúdo, para quem quiser acompanhar pelo livro, está entre as páginas 75 e 80. Bem, para começar a falar da igualdade de matrizes, a gente tem que definir o que é igualdade. Igualdade de matrizes é muito intuitivo. É você ter duas matrizes, certo? Que sejam de mesmo formato, onde você consiga estabelecer a equivalência que os termos de mesma posição, eles são todos iguais, certo? A princípio, a gente não pede para você verificar se duas matrizes elas são iguais. O que a gente pede é que, sabendo que duas matrizes são iguais, você consegue fazer alguns procedimentos. Os livros de ensino médio, geralmente, eles se concentram num único procedimento. Ele traz duas matrizes, que ele afirma que são iguais, e você faz uma comparação termo a termo, a fim de descobrir valores desconhecidos, como x, y e z. Para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer, vamos ver aqui dois exemplos disso. Aqui é um exemplo e é o seguinte: determine os valores das incógnitas em cada caso. Abaixo, aqui, nesse primeiro momento, é esse nosso. Observe que essa igualdade já está afirmando que as matrizes elas são iguais. Só em estar afirmando que as matrizes são iguais, você já garante, por inspeção ou por condição obrigatória, que elas têm o mesmo formato, certo? Duas linhas e três colunas. E já observe que alguns elementos já estão equivalentemente justapostos e corretos, que é o 3 com 3, o 2 com 2, temos o menos 9 com o menos 9. Aqui, esses elementos aqui, pra gente não tem nada que fazer com eles, só olhar, certo? Agora, o problema que ele quer que eu resolva é que tem alguns valores incógnitos na igualdade. Z, X e Y. Como é que você resolve um problema desse? É a coisa mais simples do mundo. Você vai pegar uma expressão numa das matrizes, por exemplo, essa daqui, e igualar a seu equivalente na outra, que é o 5, certo? Aí você vai fazer isso também com a outra equivalência, que é a do Z com esse elemento aqui. E a terceira equivalência, que é esse termo com esse aqui. Você iguala, depois é que você vai ter que analisar, certo? E quando eu for analisar, o que, que eu percebo? Percebo que essa do meio não tem o que fazer. Você não tem mais o que fazer, Z é 11. Acabou a história, você não vai precisar descobrir quem é 11, porque só em ser iguais já fica evidente que Z é 11, certo? Já as outras vão exigir de você uma solução equacionada, ok? Daí você pega e vai resolver ela usando regras simples de equação. É preciso saber resolver equação para fazer um exemplo desse. Essa aqui, 2x menos 3 igual a 5, eu passo 3 positivo. Esse 3 positivo com esse 5 vai ser 8. Daí para descobrir quem é x, basta eu passar o 2 dividindo e eu descubro que x é 4. Já essa aqui tá um pouco diferente, que ela envolve uma fração, mas isso não é problema. Para que fique tradicionalmente mais interessante, só vou inverter a ordem que eu posso. Isso aqui para mim não é problema. Dá menos 2. E para descobrir quem é y, basta pegar o 3 e multiplicar o menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. E pronto. Já tinha aqui o z, que é 11, de cara. Temos aqui o y sendo menos 6 e o x aqui sendo 4. Então, os três incógnitas desse
exemplo, já foram encontradas. Esse caso aqui, ele é bem parecido. Você já percebe a equivalência, a igualdade de vários termos, certo? Esses aqui que eu estou sublinhando, que você percebe aqui que estão coincidindo sem dificuldades. E percebe também as equivalências das incógnitas, dos termos que não estão explícitos, que são a desse aqui, que é o z mais y, que tem que ser o 9, que está aqui. Você vê a equivalência desse aqui, que é o 2y mais x com menos 3. E você vê a equivalência do 7 com esse aqui. Então são as três equivalências que não estão diretas e que você vai usá-las para resolver encontrar x, y e z. Só que a gente tem que observar um detalhe, um problema muito sério nesse exemplo que difere do anterior. No anterior, que foi que eu fiz? Calculei x, o y e o z independentemente, certo? Aquele ali foi um caso simples. Esse aqui tem uma dependência entre os valores. Por quê? Essa expressão tem z e y. Ela sozinha não me ajuda a descobrir nem quem é z e nem quem é y. A segunda tem y e x. Ela sozinha também não me permite descobrir quem é o y e quem é o x. A terceira tem só x. Então é pela terceira que eu começo a fazer o meu cálculo, porque dela eu descubro o x. Se eu souber x, eu desloco para cima e descubro quem é y. Quando eu descobrir quem é y, eu desloco para cima e descubro quem é z, certo? Como aqui são equações de primeiro grau, eu já vou ser um pouco mais direto na resolução. Vocês podem fazer com mais detalhes no caderno em casa. Então essa aqui eu só vou reordenar ela. 3x menos 8 igual a 7, que fica 3x igual a 7 mais 8, 3x igual a 15, x igual a 5. Pronto, já sei que x é 5. O que eu faço agora? Eu vou pegar a segunda expressão, que eu vou chamar ela assim. Ela é 2y mais x. Só que eu descobri que o x é 5. Eu já posso substituir direto pelo 5. Quando eu faço isso, ela fica mais simples. Ela fica 2y igual esse menos 3 vai se juntar com esse 5 que vai passar negativo. Assim eu vou ter 2y igual a menos 8. Daí esse 2 passa dividindo e y fica igual a menos 4. Certo? Finalmente, como eu sei que o y vale menos 4, vou pegar essa daqui, chamar essa aqui de asterisco, e vou responder a asterisco. Asterisco é z mais y. Como o y é menos 4, fica z mais o menos 4 igual a 9. Aí esse mais com esse menos e no menos, isso aqui na verdade é z menos 4 igual a 9, que fica z igual a 9 mais 4, z igual a 13. Ou seja, eu usei corretamente o raciocínio de igualdade de matrizes, encontrei as equações, as correspondências que envolviam incógnitas para me resolver, só que as três, da maneira que vieram, não me oferecem uma solução independente umas das outras. Uma delas, que envolve só o x, foi o meu ponto de partida, fiz a equação e descobri quem é o x, levei o x para outra para descobrir quem era o y, e finalmente levei o y para a terceira para descobrir quem era o z. Elas são interdependentes. Uma questão dessa é mais complicada porque você tem que descobrir qual é a primeira equação que começa. E você não pode errar a primeira, porque se você errar a primeira, você consequentemente erra a segunda. E errando a segunda, você erra a terceira. Então essas encadeias elas são mais difíceis, a gente tem que prestar atenção. E eu vou agora emitir um alerta muito importante para vocês. Tem algumas coisas que a gente não vai mais detalhar nas nossas aulas.
resolução de pequenas equações de primeiro grau, a gente não vai mais detalhar. A gente vai só resolver, certo? De maneira direta. Contas pequenas, as manobras de elemento que passa negativo, dividindo, somando, esses ajustes de sinal e outras pequenas coisinhas de operações que aparecerem, a gente também não vai mais detalhar. Isso aí não é assunto das nossas aulas. Isso aqui são as ferramentas que a gente usa, mas o assunto é igualdade de matrizes. Então a gente vai fazer aulas focando no conteúdo em pauta, e esses detalhes é preciso que vocês já tenham conhecimento deles. Se você tem dificuldade, procure encontrar alguma maneira de buscar auxílio, alguma coisa nesse sentido para poder entender, porque são duas carretas aqui. A carreta principal, que é essa aqui do nosso conteúdo, e essa carretinha desses detalhes, que essa carretinha a gente não vai estar dando muito tempo, muita relevância a ela, cabendo a vocês procurarem estarem ao máximo afiados nesse tipo de operação.